Olá, tudo bem com você? Eu sou Juliana Nóbrega, aqui é o Simplesmente Nutrir, e hoje eu quero fazer uma pergunta bem séria para você. Quem cuida de quem cuida? Essa não é uma pergunta bonita, essa não é uma pergunta retórica, essa é uma pergunta muito dura e que leva a uma resposta muito honesta, que nem sempre a gente quer dizer em voz alta. Porque esta é uma pergunta que já passou por toda cuidadora, por toda pessoa que cuida de alguém, seja familiar ou seja profissional. Porque quem cuida geralmente não tem escolha. Ou cuida por amor, ou cuida por necessidade, ou cuida porque simplesmente não tem mais ninguém para cuidar. A cuidadora familiar cuida porque é filha, e eu falo no feminino mesmo porque na grande maioria, não sei informar estatísticas percentuais, mas sim, na grande maioria das famílias, quem sobra com este cargo são as mulheres, infelizmente. Porque é filha, porque é esposa, porque é a mãe, porque é a irmã, porque é o certo imposto pela sociedade e porque ninguém mais faz. Porque não tem ninguém mais para fazer. A cuidadora profissional cuida porque precisa trabalhar. Cuida porque precisa pagar suas contas. Cuida porque alguém depende dela. Porque ela já cuida de alguém que depende dela e ela precisa cuidar de outra pessoa para ganhar dinheiro, para poder cuidar daquelas pessoas que estão em casa. Cuida porque o corpo aguenta. Mas aguenta? Até quando aguenta? Até quando o corpo aguenta? Até quando o psicológico aguenta? Até quando o emocional aguenta? Mas uma coisa é certa, em nenhum dos casos existe espaço para o próprio bem-estar. Porque cuidar sim é um ato de amor, mas também é um ato de muita renúncia. É estar presente na dor do outro enquanto a própria dor pode esperar. É estar presente na dor do outro enquanto a própria dor espera em silêncio no corredor. Quem cuida vive uma solidão muito específica. Mesmo rodeada de pessoas, ela está sozinha. Sozinha com decisões difíceis, sozinha na culpa, sozinha pelo medo de errar e muitas vezes sozinha até com a própria dor. Porque quando a cuidadora diz que está cansada, as pessoas em geral minimizam esse cansaço. Ela diz, mas cansada de quê? É só uma fase. Mas esse trabalho nem é tão pesado assim. Quando a cuidadora familiar diz, mas você está em casa, você pode assistir o filme na hora que você quiser. Quando é a cuidadora profissional, diz, mas esse trabalho não é tão pesado assim. Você está cansada de quê? Você é forte. Imagina a pessoa que está doente. Você aguenta o trabalho. E muitas vezes quem cuida esquece de olhar para si, esquece de se perguntar, e eu? Como é que eu estou hoje? O que eu preciso fazer para melhorar um pouco o meu dia hoje? O mundo vê a força, mas poucos enxergam o cansaço que mora nos detalhes. Poucos veem a angústia que mora nas pequenas fases, nas pequenas coisas, nos pequenos momentos. Quem cuida também adoece, quem cuida também chora em silêncio no banho para não ter que abalar as pessoas que precisam do seu cuidado. A pergunta que eu faço agora é: quem segura a mão de quem passou um dia todinho segurando a mão de alguém e sem perceber, e aos pouquinhos, o seu cansaço vai sendo invalidado, vai sendo minimizado, você vai sendo considerada a forte, aquela imbatível, aquela pessoa que deixou de ser você mesma para ser a alma salvadora de todas aquelas pessoas que estão ali ao seu redor. Mais uma vez eu digo, seja da família ou seja em âmbito profissional. E sabe qual é a verdade que ninguém diz? É que cuidar cansa, cuidar esgota, cuidar adoece, cuidar enfraquece a alma muitas vezes. É dar o que você tem de melhor para o outro, que é a sua energia, que é a sua força vital que você dá para o outro. E muitas vezes isso esgota a sua mente, porque e muitas vezes você não é reconhecida como aquela pessoa que está ali na linha de frente. A cuidadora sente raiva, a cuidadora sente vontade de sumir, a cuidadora sente culpa por sentir raiva, a cuidadora sente culpa por sentir culpa. Isso é algo que só quem cuida entende, porque esse ciclo é silencioso e altamente destrutivo. E o que mais machuca não é nem o trabalho, é o silêncio. É não ter com quem dividir suas dores sem ouvir um julgamento. É não poder dizer eu não aguento mais e não ter permissão para chorar. Permissão interna, psicológica para chorar. Porque a cuidadora sempre precisa estar bem, sempre precisa sorrir, sempre precisa ser a forte, porque ela sempre precisa dar conta. A sociedade quase sempre aplaude a dedicação.
mas quase sempre também nega o descanso. O cuidador se torna invisível atrás do cuidado. E aos poucos a identidade de quem cuida vai minando a identidade de quem é. Porque se tudo está perfeito, ninguém reconhece o seu trabalho. Você fez alguma coisa que saiu, que foi muito bem feita. Mas porém, se alguma coisa, por mínima que seja, não acontece como esperado, a culpa é sua. A responsabilidade é sua. Talvez a pergunta de hoje não seja quem cuida de quem cuida. Talvez a pergunta de hoje seja por que esperamos que quem cuide não precisa de cuidado. Às vezes o cuidado possível não seja uma terapia, não seja uma massagem, não seja nem férias. Sim, as férias são muito bem-vindas. É muito difícil ficar cuidando de alguém por muito tempo e não acabar se aborrecendo. É importante ter as férias. Mas às vezes não é só esse cuidado que seja importante. Às vezes um dos maiores cuidados seja parar de se julgar também. Porque às vezes a gente se julga. Nós nos julgamos muito. Mais uma vez eu digo, tanto no âmbito familiar como no âmbito profissional. Às vezes um dos maiores cuidados é não esperar por ninguém para ser cuidada. Eu sei que é importante a validação de outra pessoa. Eu sei que é importante alguém olhar no seu olho e dizer, olha, eu estou aqui, está aqui meu ombro para você. A gente perceber no olhar que aquela pessoa está cuidando de você. Mas também a gente tem que cuidar de nós mesmos, não é verdade? É um dia que a gente tira pra gente para colocar um batom que seja, para colocar um pouquinho de maquiagem, resgatar lá no fundo da nossa alma aquela pessoa que nós éramos, aquela pessoa em que nós somos, aquela pessoa que a gente desejou ser um dia, por mínimo que seja isso. É colocar um sapato diferente, é colocar uma roupa, por mínima que seja, mas dar um passeio e tomar um cafezinho um dia, superfaturado, vamos dizer assim, mas que não precisa ser superfaturado, mas um café fora do seu âmbito de moradia, por exemplo, numa cafeteria do seu bairro. Fazer a unha, se pôr bonita, se colocar bonita, por mínimo que seja, você se sente bem. Você se olhar no espelho e se sentir bem, de alguma forma, por mínimo que seja, você se resgatar naquele momento. E você sair, ó, de nariz empinado por aí, dizendo, eu sou a bonita, eu sou a linda. E tem um outro cuidado que também é muito subestimado, é muito minimizado, que é cuidar da própria saúde. A gente cuida da saúde do outro. A gente está ali olhando os exames dos outros, está ali colocando na agenda o dia que aquela pessoa tem médico. Mas a gente esquece da gente, a gente esquece de olhar para a nossa saúde, a gente esquece de até olhar para a nossa própria postura, por mínima que seja. De se esticar, ó, às vezes, ai, como é bom dar uma esticadinha às vezes. A gente esquece de fazer isso. Mas por falar em saúde, eu queria deixar uma coisa combinada aqui com você. Vamos, por mínimo que seja, vamos tentar fazer alguns exames básicos, para que a gente possa saber como minimamente está a nossa saúde, fazer um hemograma, ir nos médicos especialistas, no ginecologista, tentar fazer alguma coisa por nós, fazer um exercício físico. Não precisa ser na melhor das academias, pode ser uma caminhada nos dias de folga, que também não precisa ser todos os dias, mas fazer uma caminhada. Vamos pensar na nossa saúde também? Vamos? Se ninguém cuida da gente, se ninguém chega para você e diz assim, ó, vamos fazer seus exames, a gente precisa se cuidar. Nós precisamos pegar nossa própria mão e dizer, vamos fazer nossos exames. Aceite que você tem limite, aceite que você é humana, aceite que você é mulher, aceite que existe uma mulher linda aí dentro de você, que merece ser cuidada, que merece ser tratada a pão de ló, porque você é muito especial. Aqui eu quero que seja o nosso espaço, aqui eu quero que você coloque, dialogue comigo, eu quero que seja o lugar de você desabafar, eu quero que seja o nosso lugar de desabafo, onde você pode colocar as suas dores, onde você pode colocar os seus sabores também. Um lugar onde a cuidadora não precisa fingir força. Aqui é um lugar para a gente ser a gente mesma. Eu quero que sempre você lembre que você não precisa ser uma rocha o tempo todo. Pedir ajuda não é falhar. Pedir ajuda é sobreviver. Se você conhece alguém que cuida, seja da sua família, seja alguém que é contratada para isso, que pode até ser na sua própria família, ou pode ser alguém que está ao seu redor, alguém próximo a você, pergunte como essa pessoa está, mas não pergunte como é que ela está só por retórica, só por educação, sem querer ouvir a resposta, uma resposta negativa, porque essa pessoa pode estar sofrendo. Como você poderia ajudar essa pessoa de uma forma mínima que seja?
Cuidar de quem cuida também é uma forma de amor. Imagina cuidar de alguém que cuida de alguém que a gente ama. Imagina cuidar de alguém que cuida da sua mãe, da sua avó, do seu tio, da sua tia, de uma pessoa que você ama, de uma pessoa que é muito próxima a você. Então cuide dessa pessoa, tá? Essa pessoa não é de ferro. Essa pessoa é um ser humano. Eu quero encerrar esse vídeo perguntando para você se você tem se cuidado, um pouquinho que seja, ultimamente. Quais os cuidados que você tem? Tem alguém que cuide de você? Tem alguém que olhe para você e realmente pergunte e se interesse em cuidar de você genuinamente? Se você conhece alguém que cuida de todo mundo, mas esquece de si, pode ser a sua irmã, pode ser a sua mãe, pode ser a cuidadora da sua avó, pode ser a cuidadora da sua sogra, pode ser, enfim, qualquer pessoa que você ache que merece ouvir um pouquinho esse vídeo, que merece minimamente entender que cuidar de si é o primeiro cuidado que você pode ter para com o outro, envie esse vídeo para ela. Conto aqui com seu joinha também e a sua inscrição. Nutri beijos para você e nos vemos no próximo vídeo.